Êxodo capítulo 20, versículos 18 a 24. Nos diz a palavra de Deus: E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridade, onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. Quantos dizem amém por esta palavra? Nós meditamos um pouco numa introdução sobre os 10 mandamentos e tivemos o título da nossa meditação: Deus deu os 10 mandamentos ao seu povo. E meditamos um pouco como uma rápida introdução. E com a ajuda de Deus e a oração da igreja, pretendemos caminhar um pouco mais neste assunto tão precioso dos 10 mandamentos. Claro que não temos condição de conhecimento e profundidade para chegar ao seu final, porque é muito profundo. Mas vamos, com a ajuda de Deus, com meditação, meditando. E a semana que passou meditamos, dando início sobre as características dos 10 mandamentos. E falamos de que os 10 mandamentos constituem o coração da lei de Deus. Eles são tão aplicáveis hoje quanto foi há mais de 3.000 anos atrás para os hebreus. Os 10 mandamentos, eles representam a perfeita expressão de quem é Deus e como Ele quer que seu povo viva. Nos 10 mandamentos expressa quem é Ele e como Ele quer que o seu povo viva. Os 10 mandamentos foi dado ao povo de Deus, foi dado àqueles que Ele escolheu como seu rebanho. E os 10 mandamentos também insistem em respeito, honra, temor ao Criador. Ele também ensina como andar com os pais, como conviver
com os pais. E nos dias atuais é uma tragédia que a sociedade moderna vive, porque despreza esses estatutos absolutos de Deus e desprezam também a confiança e a crença neste Deus Santo. A sociedade moderna também despreza, e é como se isso já se passou de moda, a existência da consciência de um juízo vindouro. Juízo virá. Mas a sociedade moderna, que muitos chamam de pós-moderna, desprezam estes mandamentos e desprezam a realidade que acontecerá. Desprezam a santidade do Criador e sua existência e também do juízo que vai acontecer. A igreja sabe perfeitamente disso. Então, os 10 mandamentos, nós vamos ver agora, detalhadamente, 3 passos importantes. Os 10 mandamentos, a sua origem. Segundo, seus princípios imutáveis. E terceiro, seus objetivos definidos. E foi exatamente onde nós paramos a semana passada, e vou apenas dar uma recapitulada rápida para seguirmos. Primeiro, a origem dos 10 mandamentos. Essa origem é divina. Quem diz amém? Amém. A origem dos 10 mandamentos veio de Deus. Vamos ver isso. Êxodo capítulo 20 e o versículo 1. Êxodo 21, versículo 1. Diz assim: então falou todas estas palavras. Quais foram estas palavras que Deus falou? Os 10 mandamentos. Veja agora outra coisa sublime. Versículo 22. Êxodo 20 e 22. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel. Agora diga comigo: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Então a origem dos 10 mandamentos é divina. Que tremendo! Foi Deus quem falou. E é Ele próprio que diz, Ele diz a Moisés: diga aos filhos de Israel, que foi eu que falei desde os céus. O estrondo se viu no monte Sinai, mas não saiu de lá do monte Sinai, saiu do céu. É Ele quem diz. Vou ler outra vez. Êxodo 20 e 22. Então disse o Senhor a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Então a origem dos 10 mandamentos, do decálogo, desses estatutos divinos, veio de Deus. Agora é interessante, querida igreja, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus queria que seu povo vivesse bem
e abençoado com estes mandamentos. O alvo de Deus era a bênção do povo. E agora, pelo que eu falei há pouco, por que é que o mundo caminha numa derrota total, uma tragédia terrível, uma libertinagem desenfreada, que hoje tudo é os especialistas. Os especialistas. Eu não estou aqui diminuindo quem estuda, quem pesquisa, não. Mas tudo, como se os especialistas fossem tudo, e os especialistas não fazem nada, porque a nação, o mundo, os homens da terra, em sua grande parte, ou em uma parte, eu tiro a igreja do Senhor, mas os outros vivem de uma forma desenfreada, desobedecendo, fazendo pouco caso e não atentando para os 10 mandamentos, aí a tragédia é certa. Aí a derrota é certa. Só que Deus, quando dá os 10 mandamentos, Ele queria a bênção. Queria que o povo vivesse bem. Que o povo vivesse prosperamente. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, os 10 mandamentos têm origem em Deus. Apesar de que a Bíblia diz assim, a lei de Moisés. A lei de Moisés. Quando chega em boa parte do Novo Testamento, Jesus sempre usou essa expressão, a lei de Moisés. Todavia, essa lei, esses estatutos vieram do próprio Deus. Foi Deus quem trouxe, quem falou. E quando Deus falou, todo mundo teve medo. Que coisa tremenda. Porque o versículo diz assim, Êxodo capítulo 20, quando Deus começa a falar, sabe o que é que o povo vê no monte? Deus começa a falar do versículo 3. Lá em cima Deus diz, não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus começa a falar, aí o monte treme. Se vê um fogo terrível, porque o povo diz assim, o versículo 18 diz assim, e todo o povo viu, era Deus falando e o povo vendo. O que era que o povo estava vendo? O que era que o povo estava vendo? Que mais? Que mais? E o monte? Aleluia. Foi um medo tão grande que o povo disse assim, Moisés, fale tu conosco e não fale Deus, senão vamos morrer. A voz de Deus é tremenda. Abra sua Bíblia aí no Salmo 29. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vou pedir para a igreja ler os versos. Eu vou dizendo e a igreja vai lendo. E eu peço que a igreja leia em voz alta. Salmo 29. Salmo 29, o verso 3. 1, 2, 3. Quatro. Cinco. Sete. Leia de novo esse 7. Leia de novo. 7. Leia outra vez. Outra vez. 7.
8. Nove. Aleluia. É a voz de Deus. Quem não se admira com este Deus? Quem não fica perplexo com esse Deus? O versículo 9 é que é lindo. Vamos ler outra vez o 9? 1, 2, 3. Era essa voz que falava, dando os 10 mandamentos. E o monte não suportava, o monte fumegava, o monte tremia. Era o som de buzina de uma forma tremenda. E ele desceu, falava desde os céus e desceu na sua grandeza e diz assim: eu desci para falar a vocês, para que vocês me temam e não pequem. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Vocês viram que eu falei com vocês. É um Pai glorioso. Ele fala conosco. O capítulo 20 do livro de Êxodo, ele nos mostra a origem dos 10 mandamentos. E eu disse a semana passada que são cláusulas pétreas. Por quê? Primeiro, é a revelação da vontade de Deus. Veja aí, João capítulo 14, versículo 21. João, Evangelho conforme João, 14 e 21. João 14, 21 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este e aquele que me ama, e eu e me. A igreja tem os mandamentos. Aleluia. É a revelação da sua vontade. Segundo, os 10 mandamentos têm origem em Deus e ele é normativo. Ou seja, é a norma a ser seguida. Vamos ver Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2. Normativo é norma a ser observada e seguida. Êxodo 20, 1 e 2 diz: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu tenho a norma, eu tenho a orientação. Então ele é normativo e vindo de Deus, e por isso que ele é também absoluto. Salmo 93 e o verso 5. Depois a gente vai para outro bem conhecido, Mateus 24, 35. Salmo 93, verso 5.
diz a palavra: muito fiéis são os teus, a santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Vamos para Mateus 24 e 35. Aleluia. Mateus 24 e 35. Esse é bem conhecido, creio que vocês sabem de memória. Como diz? Suas palavras são absolutas, não passam. Vindo de Deus, o decálogo também é transcendente. Ele deu ao povo de Israel e até hoje, nos dias atuais, servem. E todo homem que trabalha no juízo terreno, com a justiça, com os julgamentos, o juiz inteligente e sábio, ele tem o decálogo consigo. Todo estudioso do direito, para ele ser bem-sucedido e inteligente, ele tem o decálogo, porque são palavras fiéis, verdadeiras e transcende as gerações, porque veio de Deus. Também o decálogo é direcionista, tem uma direção. A direção para quem observa o decálogo é a bênção, a prosperidade, a misericórdia, agradar aquele que editou essas normas. Tem essa direção. Tem um objetivo. O objetivo é ter o povo que ele escolheu e deu esses estatutos, o decálogo, pertinho dele. Pertinho dele. Por isso que o povo de Deus é um povo que vive perto dele. E Deus se agrada viver com o seu povo. Aleluia. Glória seja dada o nome do Senhor. E por último, ele é imutável, que nós já vimos 24 e 35 de Mateus. Durante os tempos de Israel, que viveram no Egito, eles tiveram leis e estatutos. Quando Deus tira eles com mão forte da casa da servidão, Deus fala com eles e dá esses estatutos para que eles pudessem ser um povo como canal de anúncio da vontade de Deus. Deus escolheu o seu povo. Lamentavelmente, lá na frente, eles rejeitam. E aí Cristo vem e constitui a igreja. Mas os seus estatutos foram dados para o seu povo, e queria Deus que o seu povo pudesse ser o canal para a bênção de todas as nações da terra. Que tremendo isso! Foi dado, por esse decálogo, Deus dá ao seu povo um estilo de vida e um compromisso moral. Agora, esse estilo de vida que Deus dá no decálogo é baseado na santidade, no respeito a Deus e no respeito ao próximo, no tratamento ao próximo, que é o que nós vemos nos dias atuais, completamente um estilo de vida desviado dessa verdade. O estilo de vida que o mundo vive nesses dias pós-modernos é um estilo de vida onde não se respeita o ser humano, o semelhante. E pior, sabe o quê?
e creio que a igreja sabe disso, hoje tem mais respeito um animal do que o ser humano. Viu o divórcio do verdadeiro objetivo de Deus? Com o decálogo, Deus quis que os homens, a obra da sua criação, pudesse amá-lo e amar ao próximo. O sistema mundano, que certamente a igreja já sabe, que é o Deus deste século, o autor, Satanás, o inimigo da nossa alma, faz as coisas completamente invertidas. Esquece a Deus, abandona a Deus, não reconhece a grandeza nem a soberania de Deus, e o ser humano, o seu próximo, da mesma forma, trata como nada. Já há quem diga que estão humanizando os animais e animalizando os homens. Bendito seja Deus, que no decálogo, cada um no seu lugar. É animal, deixa ele lá, no lugarzinho dele. É o ser humano, aqui. Com isso eu não estou nem falando de quem gosta de animais deve tratar bem os animais. Não vejo por que não tratar bem os animais. Agora, meu semelhante, eu devo a ele o amor de Deus. O ensinado pelo decálogo é que eu devo ter cuidado para não cobiçar nada dele, não matar ele, não furtar nada dele, não dizer nada contra ele. O decálogo que Deus ensinou foi esse: um estilo de vida e um compromisso moral. Agora, eu quero dar uma pausa aqui para dizer uma coisa à igreja. Talvez eu esteja falando e alguém esteja dizendo, mas pastor, isso é muito difícil viver do jeito que está os dias. É verdade. É verdade. Mas mesmo sendo verdade, com o avanço do pecado, com o avanço do abandono pelas criaturas a Deus, a igreja ainda permanece dizendo: os mandamentos de Deus é prioridade para todos nós. Se o nosso do lado não faz, do outro lado não faz, o da frente não faz, o da retaguarda não faz, mas eu faço. Eu seguirei, a igreja seguirá. Mas, deixa eu dar uma notícia a vocês. Está se aproximando o momento que Jesus será o governador dessa terra. O milênio está se aproximando. Eu falei a semana passada. O processo, rapidamente, o processo do milênio está chegando. Porque vai acontecer o arrebatamento da igreja. Vamos para a festa das bodas do Cordeiro e para o tribunal dos galardões. 7 anos de festa, enquanto aqui 3 anos e 6 meses de suposta organização e paz e segurança. Depois de 3 anos e 6 meses, a repentina destruição que virá. Mas Jesus descerá com a igreja depois de 7 anos. Pisará no Monte das Oliveiras. O monte se abrirá. Ele julgará Israel, socorrerá Israel e vai implantar o seu milênio. E quando ele implantar o milênio, verão, inverno, primavera e outono, vai ser certinho no seu mês, no seu tempo. Hoje se diz assim: eita, o inverno, agora ninguém entende mais nada. Era para ser verão, é inverno, é outono, é primavera.
Mas no governo de Jesus, é por isso que os lugares que vão vender fruta, verdura, vai ter muito feijão, muitas coisas, porque vai estar tudo organizadozinho. Aleluia! Não vai haver ladrão, não vai ser preciso polícia, nem exército, nem marinha, nem aeronáutica. Oh, aleluia! Porque o decálogo será obedecido por todos. Porque nessa hora o inimigo da nossa alma vai estar preso, ele não vai tentar ninguém. Os corações serão envolvidos com a graça, com o conhecimento. Aí, ó, não tem mais pandemia, não tem mais enfermidade incurável. Vai acabar isso por 1000 anos. Quando tem um ano que o inverno vem direitinho, o verão vem direitinho, a primavera vem direitinho, o outono veio direitinho. Eu não sei quando foi que veio direitinho, não. Mas quando vem, aí os mais antigos dizem assim, melhorou, os grãos, tem mais grãos, tem mais comida, fica mais barato para o povo comprar. Hoje, porque o mundo despreza o decálogo, aí Deus distorce. É para ser inverno, vem inundação. É para ser primavera, vem só quente matando. Vocês são desobedientes, então a coisa vai pela desobediência. É assim. E ninguém tem que se queixar. Porque muitos que abandonam a Cristo procuram uma razão para tanto sofrimento na terra, mas a Bíblia tem resposta. A Bíblia tem resposta. Lamentações de Jeremias, o profeta disse assim: de que se queixa o homem vivente? De que? Vamos ver se a gente encontra esse versículo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Bora ver. Vamos ver, meus irmãos, por favor. 3:39 de Lamentações de Jeremias. Vamos ler esse versículo juntos? Encontraram? A galeria aí, como é que está? A galeria. Glória a Deus. Aleluia. Está viva. Vamos lá, Lamentações de Jeremias 3:39. 1, 2, 3. Aqui está a resposta. Por que tanto isso? Por que tanto isso? Por que tanto isso? Onde está Deus? De que se queixa, pois, o homem vivente? A resposta está: queixe-se cada um. Que é forte, não é? O decálogo foi dado para que o povo vivesse bem, fossem abençoados. O objetivo de Deus era escolher o seu povo para abençoar. Mas se deu as costas ao decálogo, a vontade do abençoador, porque o abençoador é ele tanto abre a mão e abençoa como recolhe. Sim ou não? Agora ele é tão bom que ele abençoa os bons e às vezes uma parte dos nécios diz: isso aqui foi muito trabalho, isso aqui foi suor, isso aqui foi esforço, isso aqui foi meu pai que deixou. Tivesse suor, porque ele fez com que o suor chegasse. Teu pai deixou,
Porque ele abençoou teu pai. Foi teu esforço, porque ele te deu saúde. Tu conseguisse, porque ele abriu as portas. Ainda que não reconheças, é outra história, mas foi assim. Porque tudo provém dele. Ele é o abençoador. Ponto final. Amém, meus irmãos? Então, ele dá esse estilo de vida e esse compromisso moral ao povo, e ele dá desde os céus. Êxodo 20 e 24 e 21, digo. Ele falou desde os céus. O estilo de vida, o compromisso moral, Deus deu desde os céus. Então veio dele. A origem é dele. Segundo, o decálogo, os 10 mandamentos vieram como princípios imutáveis. Não se pode mudar. Por isso que foi escrito em tábuas de pedra. Só Deus faz isso. Escreveu com o seu dedo em tábua de pedra. Êxodo 24 e 12. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está sendo abençoado com a palavra? Amém. Aleluia. Êxodo 24 e 12. Diz a palavra: então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de Iá e os que te darei, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que eu escrevi, diz o Senhor, que tenho escrito. Agora para quê? Para quê? Para ensinar vocês. Quero que vocês aprendam o que eu tenho para ensinar. Eu sou o professor. Professor que não aprendeu com ninguém. Que ninguém foi o seu ensinador. Aleluia! Aqui tem vários professores, mas tem que enfrentar uma universidade. Tem que queimar as pestanas pesquisando. Ele não. Ele deu o estatuto e a lei sem precisar de uma mesa redonda para analisar e aprovar. Porque hoje é assim, não é? Quando precisa de lei, os homens se juntam, cada um faz uma coisa e tal, e depois junta todo o grupo. Vamos ver, vamos analisar. E até acontece isso no nosso país, quando o povo fica, por que não já fez, por que não já fez? Aí quem está lá na frente, não, peraí. Criou-se uma comissão para analisar, para ver. Com ele não foi preciso comissão. Ele editou. Aleluia. E agora é para que se ensine o seu povo. E se foi feito em tábuas de pedra, naquela época nos países orientais, a pedra simbolizava uma perpetuidade, pela sua rigidez. E Deus escreve em tábuas de pedra, significando que os estatutos que ele estava dando têm uma importância fundamental, prioridade única, e que todos deviam observar e seguir. Imutável. Terceiro, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, eles têm uma definição.
são definidos. Eles são recomendados para todos os homens. E a sua expressão é clara. Os 10 mandamentos é claro. Não precisa ser uma pessoa inteligente, com uma inteligência privilegiada. É claro. Não faça outro Deus. Não mate. Não adultere. Não furte. Não diga falso testemunho. Não cobice nada de... É fácil. Aleluia. Tem um objetivo definido. Vamos ver, Deuteronômio capítulo 4, versículo 6. Deuteronômio 4 e 6. Objetivo definido. Diz a palavra: guarda-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa e o vosso perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão: só este grande povo é gente que observa os estatutos. Veja a definição que tinha no ser de Deus. Que o povo que observasse os 10 mandamentos diriam assim: como pode um povo tão grande, tão sábio e tão inteligente? Por isso que quem aceita Jesus é inteligente. Quem serve a Jesus é sábio. Quem cultua e luta para viver conforme a vontade de Deus é sábio. Foi o próprio Deus que disse isso. Vou voltar a ler. Observe aí, vou ler com mais calma. Deuteronômio 4 e 6. Guardai-os, pois, e fazei-os, porque esta será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos que ouvirão todos estes estatutos e dirão. O que é que os povos que iam ver os estatutos de Deus, os 10 mandamentos, iam dizer? Só este grande povo é gente sábia e inteligente. Agora vamos para Eclesiastes 12 e 13. Eclesiastes 12 e 13. Abra sua Bíblia. Eclesiastes 12 e 13. Já vamos terminar. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eclesiastes 12 e 13. Diga após mim: de tudo que se tem ouvido, não, eu estou vendo todo mundo aqui, não é? Encontraram? Vamos mais uma vez. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque este é o dever de todo homem. Glória a Deus. Bendito seja o seu nome. Se Deus nos permitir.